tarde, boa noite. Entendemos o conceito de Peers, Performance, Environment, Actuators and Sensors. Discutimos as limitações e as possibilidades dos sensores e dos atuadores. E deixamos a última aula com o gancho mais importante de todos, que é a necessidade de mapear o ambiente dentro do nosso agente para que a gente possa lidar com este ambiente. E a extrema dificuldade que isto pode ser para a imensa maioria dos ambientes. Muito dificilmente nós vamos nos deparar com ambientes que permitam uma transição do mundo real, do ambiente real, tal como ele é, para um ambiente computado, como aquele problema das panelas. Normalmente isto não acontece. Importante observar também que as características do ambiente impactam fortemente nas estratégias que nós devemos usar para programar o agente. Certos tipos de ambiente favorecem alguns agentes mais simples, outros tipos de ambiente impõem agentes extremamente complexos. Por esse motivo, vamos fazer um estudo sobre os tipos de ambiente. Vamos tentar classificar os principais tipos de ambientes de acordo com algumas características. Note que, a depender das características, determinadas classificações vão surgir. Quando nós olhamos para outro tipo de características, outras classificações vão surgir. É normal. Se consideramos a possibilidade de um agente conhecer ou não conhecer totalmente o ambiente em que está imerso, nós classificamos os ambientes em completamente observáveis ou parcialmente observáveis. Um ambiente completamente observável é um ambiente em que o agente ele tem condição de conhecer todas as informações que foram consideradas relevantes para o seu programa de agente a respeito do ambiente quando ele começa a processar. E o ambiente parcialmente observável significa que o agente não conhece todo o ambiente, mas eventualmente, com o tempo, ele pode coletar informações e acabar conhecendo o ambiente. Estes ambientes todos são considerados parcialmente observáveis. Se liga, completamente observável, ambientes que o agente conhece tudo. Quando o agente não conhece tudo, ele precisa de algum exercício para conhecer, ou ele está condenado a não conhecer tudo sobre o ambiente, são considerados parcialmente observáveis. Uma obviedade. Ambientes não observáveis não têm sentido. Se o ambiente for totalmente não observável, o seu agente não coleta informações do ambiente, portanto ele não tem como tomar decisões, como executar nenhum tipo de processamento em inteligência artificial. Ambientes completamente observáveis normalmente são ambientes digitais, em que você disponibiliza ao agente um conjunto de informações sobre dados, arquivos, etc. Ou ambientes de tabuleiro. Um jogo de tabuleiro tipicamente é um ambiente completamente observável, como o jogo de xadrez, ou o jogo da velha, ou o jogo de damas, por exemplo. Imagine aquele nosso agente motorista condutor autônomo. O ambiente dele é parcialmente observável. E aí, provavelmente, por mais que nós nos esforcemos para coletar informações do ambiente, provavelmente sempre haverão informações que nós não conseguiremos coletar. E o agente não vai conseguir trabalhar com estas informações no seu processamento. Já aquele outro agente de decisão sobre anúncios nas redes sociais da internet, ele trabalha num ambiente completamente observável. Você entrega para ele o histórico de ações de um conjunto de usuários e ele vai tomar decisões a partir daquele histórico de ações. E aí, aquele conjunto de ações que ele vai considerar, por maior que seja, ele a princípio é completamente observável. Duas observações importantes. Primeira, provavelmente ele toma também decisões em função de coisas que estão ocorrendo no momento, notícias que estão aparecendo no momento, ações de outros usuários no momento. Neste caso, o ambiente pode não ser completamente observável. Além disso, em alguns casos, a quantidade de informações que existe sobre o ambiente, apesar de ser completamente observável, é tão grande que não é possível lidar com ela e, portanto, também acaba se tratando de um ambiente parcialmente observável.
Outra consideração possível é a seguinte: será que o estado do ambiente no momento imediatamente futuro, vamos chamar de no momento t mais 1, o momento atual é o tempo t e o momento imediatamente futuro é o tempo t mais 1, será que o estado do ambiente no momento t mais 1 depende unicamente das ações do agente que nós estamos programando? Ou existem outras coisas que estão alterando o ambiente ao mesmo tempo, de forma que no instante t mais 1, a ação do agente não é a única coisa que alterou o ambiente? O ambiente cujo estado no instante t mais 1 é definido unicamente em função da ação do agente no instante t é chamado de ambiente determinístico. Caso o ambiente não tenha esta característica, ele é chamado de ambiente estocástico. Por exemplo, quando você está resolvendo um quebra-cabeças como o cubo mágico ou sudoku, o estado do ambiente no instante t mais 1 é exatamente igual ao estado do ambiente no instante t mais o resultado da ação do seu agente. Porém, provavelmente, em muitas circunstâncias, o estado do ambiente no instante t mais 1 não depende apenas da ação do agente no instante t. Por exemplo, o caso do nosso veículo autônomo. O veículo controla suas próprias decisões, mas ele não sabe o que vai acontecer no ambiente. Ele não sabe o que tem depois da próxima curva. Ele não sabe se a meteorologia vai mudar. Assumindo que a gente não tenha sensores tão sofisticados assim para previsão meteorológica no nosso veículo autônomo e tampouco que ele esteja fazendo pesquisas sobre isso em sites de meteorologia. Esse agente provavelmente ele vai lidar no instante futuro com o estado do ambiente no instante atual, mais a ação dele, mais elementos externos que também estão atuando no ambiente. Uma observação. Especificamente, quando o estado do ambiente no instante t mais 1 depende apenas da ação do agente no instante t, mais a ação de outros agentes, possivelmente adversários ou concorrentes, no mesmo período de tempo, este ambiente é dito estratégico. Ambientes determinísticos ou estocásticos impactam na programação do agente, porque em ambientes determinísticos, o agente pode traçar um plano de ação, uma sequência de passos que ele vai seguir a fim de encontrar a solução para um problema dado, enquanto que no ambiente estratégico ou no ambiente estocástico, ele pode até partir de uma previsão de ação, mas ele provavelmente vai precisar fazer ajustes no decorrer do próprio processo de execução da solução. Outra possibilidade é classificar os ambientes em episódico ou sequencial. Ambientes episódicos são ambientes formados por episódios, ou seja, ambientes em que a ação de um agente é determinada apenas pela percepção que ele tem. Por exemplo, suponha um agente que esteja trabalhando numa linha de montagens identificando peças defeituosas. Então ele inicia o processamento de um episódio, que é a identificação de uma peça defeituosa, e após ele terminar este processo, seja a peça defeituosa ou não, ele inicia um outro episódio que não tem nenhuma relação com o episódio anterior. Caso a decisão tomada num certo momento influencie as decisões futuras, então o ambiente é dito sequencial. Por exemplo, um agente que esteja fazendo um lance no jogo de xadrez. Na hora que ele toma a decisão, todo o ambiente futuro fica condicionado à decisão que ele tomou. Cuidado que algumas pequenas confusões podem surgir aí. Episódico ou sequencial, disse, a percepção é suficiente para que se determine a ação. Algumas vezes, os conceitos de ambientes estocásticos e determinísticos e de ambientes sequenciais e episódicos podem ficar um pouco confusos. Mas isso pode ser dirimido com a seguinte consideração. A ação que se tomou agora influencia decisões futuras? Se sim, ele é um ambiente sequencial. Se não, ele é um ambiente episódico. Isso não pode se confundir com ambientes estocásticos ou determinísticos. Estocásticos ou determinísticos não é se a ação influencia decisões futuras, é se a ação é a única coisa que influencia
decisões futuras. O nosso condutor autônomo, ele está imerso num ambiente eminentemente sequencial. Cada decisão que ele toma na condução do carro no momento influencia todas as decisões que ele vai tomar no futuro, embora não seja a única coisa que influencie. O ambiente, além de sequencial, é estocástico. Já aquele nosso selecionador de anúncios das redes sociais, bom, se a gente admitir que ele toma uma decisão de um anúncio X para um usuário A, e depois ele toma uma decisão de um anúncio Y para um usuário B. Na hora que ele está tomando a decisão do anúncio Y para o usuário B, se os resultados da decisão do anúncio X para o usuário A estão sendo levados em consideração no seu processamento, então se trata de um ambiente sequencial. Mas provavelmente ele trabalha com um banco de dados de ações passadas dos usuários. E, portanto, neste caso, tratar-se-ia de um ambiente episódico. Repare como as considerações sobre quais os limites, quais as responsabilidades e qual o domínio que a gente quer que o sistema tenha, definem características do ambiente. A gente pode tornar o ambiente mais simples até a decisão ser episódica, ou pode fazê-lo mais complexo e aí a decisão será sequencial. A programação do agente em ambientes episódicos normalmente tem uma base de conhecimento e o agente atua sobre essa base de conhecimento, colhendo informações do ambiente, do episódio que está acontecendo no ambiente, e resolve o problema. Já em ambientes sequenciais, isso não é tão simples, porque a decisão que é tomada num certo instante influenciará o ambiente no futuro e, portanto, as decisões que são tomadas no futuro. Normalmente, para este tipo de ambiente, é necessário que simplesmente o agente que tenha algum tipo de evolução do seu comportamento, de forma que a base de conhecimento seja atualizada ou algum parâmetro seja modificado ao longo de sua execução para que ele vá se ajustando às mudanças do ambiente em função das suas próprias decisões. Agora vamos nos perguntar o seguinte: será que, enquanto o agente está processando o seu programa de agente para decidir a ação a ser tomada, o ambiente permanece estático durante este período? Ou o ambiente se modifica durante este período? Este fator determina se nós estamos tratando com um ambiente estático ou um ambiente dinâmico. Ambientes estáticos são ambientes que não se modificam enquanto o agente está processando e tomando a sua decisão. Por exemplo, se o agente vai reconhecer ou não reconhecer um padrão, por exemplo, o reconhecimento de placas de trânsito, e ele utiliza uma base de conhecimento para isso, ele recebe uma imagem, ele vai à base de conhecimento, procura, processa e responde sim ou não para o reconhecimento da imagem de uma sinalização de trânsito. Note que este ambiente não muda enquanto o agente processa. Então, ele é estático. Cuidado! Se este agente estiver embutido num veículo em movimento, então, tanto a imagem que ele está recebendo modifica, porque a distância do veículo até a placa modifica, quanto principalmente o ambiente que nós estamos considerando, que não é mais apenas a imagem e o processamento da base de conhecimento para reconhecer a imagem, e sim o ambiente de trânsito em que o veículo está inserido. Aí este ambiente não é nada estático, ele é totalmente dinâmico. Ambientes que se modificam durante a tomada de decisão do agente são ambientes dinâmicos. Por exemplo, qualquer ambiente que se baseie em informações de tempo real. Cuidado, pessoal. Normalmente a gente aprende a associar tempo real com tempos muito curtos para dar uma resposta. Mas a definição de tempo real é que existe um tempo limite para que o sistema processe e responda alguma solicitação. Como normalmente esse tempo limite é muito exíguo, a gente associa tempo real a pouco tempo, mas isto não necessariamente ocorre. Tempo real significa apenas que existe um tempo limite para dar uma resposta.
Em alguns sistemas, se admite que a demora em dar uma resposta significa não fazer nada. Por exemplo, bolsa de valores. Há um prazo para que a negociação de um certo ativo seja feita. Se ela não ocorrer, assume-se que o agente desistiu de fazer a negociação. Um ambiente em que, se o tempo decorrer e nenhuma decisão for tomada, assume-se que a decisão tomada é não fazer nada. Isto é uma outra forma de se estabelecer um ambiente dinâmico. O agente condutor do veículo autônomo é claramente um agente inserido num ambiente dinâmico. Não precisamos nem nos alongar muito a este respeito. Ele precisa lidar com as informações, mas enquanto ele processa, os outros veículos do trânsito estão andando, as condições ao redor da rodovia que ele está circulando estão modificando, pedestres estão aparecendo e desaparecendo. É um ambiente claramente dinâmico. Aquele agente que a gente considerou de fazer anúncios em redes sociais, aí provavelmente ele vai ser estático. Pelo seguinte, supondo que você tenha um usuário A. Quando o usuário A se conecta, o agente vai pesquisar na base de conhecimento e decidir quais anúncios deve apresentar para o usuário A. Então, é um ambiente estático. O ambiente composto pelo usuário A e pela base de conhecimento não se modifica enquanto o agente está tomando a decisão. Mas a gente pode sofisticar um pouco, como a gente fez agora há pouco. A gente pode imaginar que, durante a sessão de A na rede social, na internet, também se coletam informações para se decidir que tipo de anúncio deve ser apresentado a ele. Note que neste caso o ambiente deixa de ser estático e passa a ser dinâmico. Por quê? Porque enquanto se processa a partir da base de conhecimento e das ações do usuário, para se tomar uma decisão sobre qual anúncio, o usuário pode estar tomando novas ações e isso está modificando o ambiente. Então, neste caso, o ambiente seria dinâmico. A programação em ambientes estáticos ou dinâmicos, ela se diferencia fundamentalmente porque em ambientes dinâmicos, normalmente se faz a escolha da performance, a escolha pelo desempenho. Abre-se mão das soluções ótimas e se admite soluções boas, desde que as soluções boas possam ser encontradas em tempo razoável. Em ambientes estáticos, eventualmente, a depender da quantidade de tempo ou de memória que seja necessário, a gente pode admitir que se encontra uma solução ótima. Mas para sistemas dinâmicos, provavelmente isto estará fora de questão, porque o tempo de processamento para se encontrar uma solução ótima comprometerá a necessidade de uma resposta em tempo real. Ambientes discretos ou contínuos. A mudança de estado de um ambiente, ela é brusca ou ela acontece numa transição suave? Se ela acontece de forma brusca, esse ambiente é dito discreto. Por exemplo, o sensor de um radar de aeroportos tem instantâneos das posições dos aviões que se modificam ao longo do tempo. Então, se você observar, pode procurar na internet as imagens de radar, elas mostram o avião num ponto, depois o avião salta de um ponto para outro e assim o avião vai evoluindo sua posição. Jogos de tabuleiro são ambientes claramente discretos também. O ambiente é modificado instantaneamente. O cavalo ele está numa posição e ele passa para a posição seguinte, do ponto de vista de quem está jogando, dos agentes envolvidos no jogo, instantaneamente. Ambientes contínuos são aqueles que têm uma transição suave. Mas cuidado com isso. No mundo da ciência da computação, que tipicamente é o mundo digital, tudo é discreto. A câmera produz sequências de imagens discretas que dão a sensação de continuidade. Os sensores, de um modo geral, fazem a mesma coisa. Tudo é discreto. Apesar disso, a velocidade com que as transições ocorrem é tão grande e a necessidade de se tratar com vários desses estados em sequência é tão concreta que se trata esses ambientes como contínuos. Então, quando você tem imagem, você trata como um stream de vídeo, uma sequência de vídeo que vai sendo apresentado. Ou se for áudio, ou se for uma informação de um sensor, e assim vai.
Somente desta forma pode-se perceber a sequência e o efeito das ações em ambientes dinâmicos, como a gente falou aí atrás. Ao decidir por reduzir a velocidade de um avião, você observa na evolução dos sensores uma mudança no comportamento do ambiente. As coisas que se moviam a certa velocidade ao redor do avião passam a se mover mais lentamente. Quando você acelera um veículo, da mesma forma. Então, mesmo essas informações discretas de câmeras, sensores, etc., são tratadas de forma contínua para que se possa produzir o processamento deste ambiente, porque ele é de natureza contínua. O fato de ser discreto por uma limitação da tecnologia não muda a natureza do ambiente. O agente condutor de veículo autônomo tem um ambiente contínuo ao seu redor. O tempo inteiro as coisas estão modificando em transições suaves. Lembra que os seus sensores discretizam, mas a informação do ambiente é suave, portanto ela é tratada internamente também como contínua. A mudança de velocidade do veículo, o resultado do acionamento do freio, o resultado do acionamento do acelerador, a informação que está entrando por uma câmera, a informação que está entrando do sensor de temperatura, a informação que está sendo recebida de uma placa de trânsito, tudo isso é informação contínua. Já o agente de seleção de anúncios em redes sociais, ele é discreto. Note que ele trabalha a partir de um banco de dados de ações passadas e das ações que o agente vai tomando. Mas não existe uma transição, por exemplo, um clicar de uma fotografia. Quando o usuário clica numa fotografia, é uma mudança de ambiente instantânea. Não existe uma transição entre não clicou, meio clicou, 75% de clicou e clicou. Isso não existe. Então é uma transição instantânea. Like, dislike em vídeos, é uma transição instantânea também. Programação. Em ambientes discretos, programa-se a partir da análise de um estado bem definido. Em ambientes dinâmicos, não é possível se definir um estado. É necessário se colher uma informação a partir da evolução dos estados. É necessário que exista um sensor que responda qual é a mudança de estado que está acontecendo. Por exemplo, o avião está ganhando altitude. Uma fotografia, uma imagem estática não vai informar isso. Apenas a análise de uma sequência de imagens vai informar para o agente que o avião está ganhando altitude. Galera, note que observar a sequência de imagens e diagnosticar que o avião está ganhando altitude, isto é, em si, a computação de um agente inteligente. Então, para se construir um sensor que responda se o avião está ganhando altitude, todo um agente inteligente é concebido e embutido naquele sensor. Cuidado só para não confundir as definições de ambientes discreto e contínuo, que se classificam a partir de um certo critério, com ambientes estáticos e dinâmicos, que se classificam a partir de outro critério. Eles podem ser parecidos, mas é necessário que fique bem esclarecido. Ambientes são estáticos ou dinâmicos a depender de se ele muda ou não o seu estado enquanto o agente processa. Ambientes discretos ou contínuos diz se a transição de um estado é suave ou se ela é instantânea. Claro que existe uma tendência de que ambientes contínuos sejam também dinâmicos. E é claro que todo ambiente estático ele é necessariamente discreto. Mas a definição é um pouco diferente. Um se relaciona com o fato de um ambiente estar parado à espera do agente, e o outro se relaciona com a natureza do ambiente de ter uma transição suave ou uma transição discreta. Uma última consideração que a gente pode fazer é: quantos elementos programáveis nós podemos utilizar para resolver um dado problema? Nós podemos resolvê-lo com um único programa, como temos feito até agora, mas podemos pensar que múltiplos processamentos em paralelo possam produzir soluções mais interessantes. De fato, se você imaginar que vários agentes estão independentemente produzindo soluções para um problema, a chance de que alguns deles tenham soluções melhores do que outras é muito grande. Quanto maior o universo, maior a probabilidade de se encontrar uma boa solução. Além disso, quando pensamos em múltiplos agentes, imediatamente ocorre o uso de arquiteturas paralelas em sistemas distribuídos,
o que aumenta ainda mais o desempenho dos nossos agentes. Por exemplo, imagine um agente que joga xadrez e que tem um módulo de aprendizagem. Você pode colocar um agente como esse para jogar contra um outro agente similar, de forma que ambos evoluam as suas bases de conhecimento neste processo de interação. Note que isso vai ter um limite, porque existirão estratégias que não ocorrerão a nenhum dos agentes e, portanto, não estará incorporada na base de conhecimento de nenhum dos agentes. Então, se define como ambientes multi-agentes aqueles ambientes onde se programa mais de um agente inteligente para resolver um problema. E ambientes de agente único é aqueles, similar aos que estamos vendo até agora, onde se utiliza apenas um agente. Os ambientes multi-agentes, eles também podem ser subclassificados em ambientes competitivos ou ambientes cooperativos. Por exemplo, algoritmos genéticos, eles utilizam o princípio da evolução das espécies para encontrar soluções cada vez melhores. A ideia da evolução das espécies, em linhas gerais, é que indivíduos mais aptos tendem a sobreviver, indivíduos menos aptos tendem a desaparecer. E existem processos de cruzamento em que indivíduos trocam partes de suas cargas genéticas, mutação em que o indivíduo aleatoriamente troca uma parte de sua própria carga genética, e seleção em que os indivíduos menos aptos são simplesmente descartados, que permite que haja um aprimoramento dos indivíduos, tornando-os cada vez mais aptos ao ambiente. Ora, se conseguirmos fazer com que a aptidão do indivíduo seja mapeado com a qualidade da solução de um problema, imagine, por exemplo, que a gente esteja tentando encontrar a melhor rota no problema do caixeiro viajante. Então, nós podemos usar a estratégia da teoria da evolução, construindo um ambiente multi-agente, cada indivíduo vai ser implementado em um agente, para encontrar múltiplas soluções e prosseguir um processo de cruzamento e mutação, melhorando a qualidade da solução e, ao final, ter uma solução muito boa para o problema. Neste caso, os indivíduos e, portanto, os agentes estarão competindo entre si para saber qual deles vai ser o melhor. Existe uma outra estratégia, espalhamento de partículas, que se baseia, por exemplo, na forma que as abelhas procuram comida nas flores. Quando um indivíduo localiza comida, ele informa para os demais, e isso os atrai para as regiões onde esta comida foi encontrada. Com isso, quanto mais comida é encontrada em determinadas regiões, mais agentes vão ficar circulando aquela região e, portanto, há alta probabilidade de outros pontos com muita comida ser encontrada. No final de um tempo, provavelmente algum agente desse vai ter encontrado uma excelente fonte de comida. Se nós conseguirmos fazer o mapeamento entre quantidade de comida e qualidade da solução, ao final de um processamento, a gente vai ter em um dos agentes uma ótima solução para o problema. Só que desta vez, eles conseguiram isso de forma cooperativa e não competitiva. De um modo geral, os ambientes multiagentes são muito interessantes para resolver problemas de otimização, como o caixeiro viajante, como o problema da mochila, e mesmo problemas de reconhecimento de padrão, porque o reconhecimento de padrão pode ser melhor ou pior, e, portanto, também existe um processo de otimização aí. Para conduzir o nosso veículo autônomo, não é muito interessante se pensar em ambientes multiagentes, se bem que uma estratégia de colaboração entre um agente que controla o volante, um que controla o acelerador, um que controla o freio, isto pode ser muito interessante. Mas se a gente pensa num agente central, e estes outros apenas como atuadores, então não é muito interessante em ambientes multiagentes. Porém, para cada um dos sensores, por exemplo, é necessário uma base de conhecimento, por exemplo, para reconhecer uma placa de trânsito ou para reconhecer um obstáculo na pista. E esta base de conhecimento provavelmente foi construída e implementada dentro do sensor com um sistema inteligente e, tipicamente, sistemas multiagentes. Já aquele outro problema do seletor de anúncios para as redes sociais, ele pode ser implementado em ambientes multiagentes. Veja, a estratégia dividir para conquistar pode ser utilizada exatamente neste caso. Costuma haver uma grande base de dados do comportamento dos usuários e o sistema tenta construir e extrair um conhecimento para predizer o comportamento dos usuários a partir desta base de dados. Se a gente tiver múltiplos agentes, nós podemos dividir a base de dados em partes menores e processar em paralelo, se a arquitetura permitir, pequenos trechos da base de dados para juntar ao final e ter o melhor resultado possível.
Bom, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula sobre as classificações e as considerações dos ambientes em que os agentes estarão inseridos. A partir de agora a gente vai falar de agentes especificamente, mas isso é a partir da próxima aula. Muito obrigado e até lá!